Bom, vamos falar um pouquinho do tempo, gente, porque chegou a frente fria aí, já desde a semana passada estava anunciado que chegaria essa frente fria, mas chegou, parece que pior do que a gente imaginava, né? Teve tornado bomba no sul, teve ventania aqui no noroeste do estado de São Paulo, maremoto no litoral norte, teve umas imagens ali de São Sebastião bastante chocantes. E sobre tudo isso, a gente vai conversar com o engenheiro sanitarista e colaborador da Defesa Civil de Rio Preto, o professor José Mário Ferreira de Andrade, professor que está aqui no Skype comigo, vai falar um pouquinho por que o tempo está tão maluco esses últimos dias. Professor, me ouve bem? Tudo jóia? Boa tarde, é um prazer enorme conversar com vocês e tentar dar algumas poucas explicações sobre os fenômenos meteorológicos que estão acontecendo no momento. Estou à disposição de vocês. Bom, vamos lá, vamos falar primeiro, professor, não é aqui da nossa região, mas que chamou a atenção aí, que a gente não costuma ter isso no Brasil, né? A gente vê aí Estados Unidos, outros lugares, o tal do tornado bomba. O que é isso? Por que aconteceu? E se tem risco disso acontecer algum dia aqui na nossa região, professor? Então, eu vou passar uma imagem aqui da Agência Espacial Europeia que mostra o que está acontecendo na região sudeste do Brasil. Aqui, então, não sei se o pessoal está podendo ver, mas existe uma formação de um ciclone, que é uma região com baixa pressão, e essa região acaba influenciando aqui o noroeste do estado de São Paulo com a formação de ventos. Normalmente, a gente tem ventos aqui da ordem de 10, 15 km por hora. Ontem foram registrados ventos com aproximadamente 25 km por hora. Há previsões de que esse fenômeno vai se aproximar da região sudeste, né, lá de Santa Catarina, e poderá aumentar a velocidade aqui no continente. Aqui nessa imagem, se a gente observar um pouquinho, esses pontos amarelos são os focos de... Não está tentando conseguir ver? Não, acho que a gente não vai conseguir ver, professor. É melhor... Bom, se o senhor quiser deixar falar o endereço, a gente tenta falar para o pessoal, quem quiser entrar, é no site do INPE. Exato, eu vou tentar passar o endereço. Agora sim, agora se o senhor... tiver interesse... Não, agora a gente vai conseguir aí. O senhor que entrou com essa página aí ou não? E agora? Não. Tinha aparecido a página antes. Ou foi o Flávio? Foi você que foi? Aqui. Não. Foi aqui então, foi aqui. Passa o endereço pra gente que o Flávio vai tentar pôr a imagem aqui pra gente. Mas pode ir falando enquanto isso. Eu vou tentar então depois aí passar para vocês a imagem, né, para deixar bem claro do que está acontecendo aqui na nossa região. Tá, vamos lá então. Mas basicamente, né, então o que acontece? Basicamente a gente está tendo problema. Acho que a gente perdeu aí o professor José Mário. Acho que ele desligou sem querer. Ele estava tentando pôr a página para a gente ver. Acho que ele apertou alguma coisinha. Vamos tentar fazer um novo contato aí com o professor Zé Mário, que tá explicando para a gente esse tempo maluco, esse vendaval que chegou ontem aqui. Professor, temos o professor de novo aí? Está restabelecendo o contato com a famosa internet, que diariamente tem deixado a gente aqui na mão. Professor, me ouve? Estou te ouvindo. Vamos lá. Estamos sem o vídeo, professor. Vamos acionar a câmera aí. Mas estamos ouvindo. Se o senhor quiser ir falando, fica à vontade. Então, o que acontece, Alexandre? Esse fenômeno meteorológico que está acontecendo no Atlântico Sul, um ciclone, né, de baixa pressão, ele acaba provocando ventos no continente. Esses ventos trouxeram uma quantidade de umidade do ar boa para a nossa região. Caiu o índice de poluição nesses últimos dias. Estamos com uma temperatura média em torno de 19 graus, que já é influência dos ventos frios que estão soprando do sudeste, do sul do Brasil, para a nossa região.
A grande preocupação que fica é com a questão dos incêndios, né, que essa alteração brusca na velocidade dos ventos poderá determinar aqui nos canaviais da região. É uma preocupação muito grande. Ontem mesmo, por volta de 17, 18 horas, houve uma ocorrência aqui na área urbana, nas proximidades da área urbana de Rio Preto, e quando há queimadas, principalmente nos canaviais, há uma emissão muito grande de material particulado, aumenta a poluição do ar e as pessoas vão ter problemas respiratórios, que é tudo que a gente deseja evitar, principalmente agora durante a pandemia da Covid-19. Professor, vamos voltar a falar um pouquinho do vento. O senhor falou que ontem nós tivemos ventos aí de 24, 25 quilômetros por hora. A gente pode repetir esse fenômeno com mais intensidade para os próximos dias? Então, segundo os meteorologistas, esse ciclone vai se aproximar do continente, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, o que determinará um aumento da velocidade média dos ventos. Possivelmente, segundo os meteorologistas, aqui na região, até na parte da manhã, haverá um aumento da velocidade dos ventos. Se, por um lado, esses ventos dispersam a poluição do ar, por outro lado, é um fator de risco aos incêndios nos canaviais. Sem dúvida. Inclusive, ontem, na hora que eu estava saindo aqui da Câmara, eu vi chovendo fuligem aí para o centro de Rio Preto. Professor, sobre tornado-bomba, o que significa isso que está todo mundo falando aí, que matou 9 pessoas no sul lá, destelhou casa, derrubou coisa, atingiu ali Florianópolis, Balneário Camboriú, etc. Os meteorologistas, né, eles relatam que esse fenômeno se deve ao encontro de uma massa de ar frio com uma massa estacionária, né, de ar quente. Então, vamos assim para o pessoal entender. Aqui na nossa região nós temos uma temperatura média muito elevada, o ar nosso é quente. Na medida que aproxima a massa de ar frio, há uma formação de ventos. Esses ventos eles se saem da região mais quente e vão para a região mais fria. Lá no caso de Santa Catarina, o que eles falam dessa formação é que se formam, né, essas áreas de temperatura muito baixa, próximo a áreas de temperatura alta, e aí formam-se o que eles chamam de tornado-bomba, que seria uma elevação muito rápida da velocidade dos ventos. Tá certo. Essas imagens que a gente viu aí de um como que chama, da ressaca ali, um mini maremoto ali no litoral norte, São Sebastião mais especificamente, tem a ver com isso também? O mar invadindo ali ruas? Também. Essa região de baixa pressão e de baixa temperatura faz com que promova-se, né, perturbações no nível do oceano e causa ressaca, causa problemas também no litoral. São questões, né, que a gente, a princípio, não estaria, não temos aqui notícias recentes de fenômenos semelhantes, mas que com o aquecimento global possa ser uma frequência aqui no Brasil. O aquecimento se diz respeito à elevação da temperatura média da atmosfera, que por sua vez também eleva a temperatura média dos oceanos. E aí surgem fenômenos meteorológicos que podem trazer consequências aí maléficas, como o de ontem, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O professor, bom, essa questão dos ventos aí, o pessoal que sai de barco para pescar nos rios aqui da região é que tem que ficar esperto, né, professor? Porque pegar um vento aí numa hora errada de barco ali é complicado, a gente vê vários acidentes envolvendo pescadores amadores aí, né? Exatamente. As represas aqui do Rio Tietê. Perdemos de novo o professor Zé Mário. Vamos ver se a gente consegue. Opa, voltou, professor? Essas ondas podem causar acidentes, né, com os pescadores, com as embarcações aqui que saem no Rio Paraná, no Rio Tietê e no Rio Grande.
Maravilha, gente. Conversei com o professor, engenheiro sanitarista e colaborador da Defesa Civil, Zé Mário Ferreira de Andrade. Professor, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse aí, se for possível, uma previsão de temperatura para esse final de semana. Parece que vai fazer bastante frio, é isso? Então, os meteorologistas estão indicando que poderá haver até possibilidade de chuvas, né? E após as chuvas, há uma tendência de queda generalizada das temperaturas aqui no noroeste do estado de São Paulo. Rio Preto tem uma temperatura média muito elevada, não é comum, como o dia de hoje, a gente estar passando aí por uma temperatura de 19 graus, sendo que a temperatura nossa aqui pode chegar a 26, 27 graus e meio, a temperatura média. Os meteorologistas estão prevendo para as próximas 48, 72 horas uma queda brusca da temperatura. De certa forma, essa queda brusca melhora a condição do ar, o ar fica com uma densidade maior, a umidade aumenta e a poluição do ar diminui. Porém, como a gente está passando por um problema de pandemia, na pandemia da Covid-19, também existe uma tendência das pessoas se agruparem mais, de ficarem mais confinadas em ambientes com pouca ventilação, onde surge também o risco de transmissão do coronavírus e também de outras doenças gripais. Tá certo, professor Zé Mário de Andrade, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. O professor sempre aí abastecendo a gente de informações relativas ao meio ambiente, ao clima. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre. Estamos sempre à disposição, obrigado. Sempre aberto aí para o professor Zé Mário Ferreira de Andrade. Ele falou uma coisa importante aí, que apesar do frio, evitar, gente, ficar em ambientes muito fechados com várias pessoas. Às vezes é melhor ter que pôr uma blusa, ficar um pouquinho com frio ali, mas deixar o vento correr, deixar a corrente de ar, porque senão é gripe na certa.